A paz do Senhor aos queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Kleber da Adcol em Itaitindiba. E nós vamos a mais uma reflexão da nossa leitura bíblica diária. Nós estamos na lição de número 3, que tem como título A Sutileza da Imoralidade Sexual. O nosso texto bíblico encontra-se na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, que diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A frase que acompanha esse versículo é: a necessidade de glorificar a Deus com o corpo. Nós, irmãos, temos aqui uma perícope, o contexto, para falarmos desse versículo 20, nós precisamos retroceder até o verso 12, onde o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Essa era uma máxima usada ali na cidade de Corinto. E alguns crentes gentios que tinham tomado a decisão por Cristo adotavam essa máxima no sentido de que era proibido proibir. Assim como o alimento era para o estômago, o sexo era para o corpo. O pecado, a imoralidade sexual. O apóstolo Paulo traz aqui um grande ensinamento. Ele diz que o corpo é para o Senhor e não para a prostituição. Nos versos 15 a 18, nós vemos que Jesus Cristo comprou e remiu o nosso corpo. Deus Pai criou o corpo e vai ressuscitá-lo. Esse corpo agora não pertence mais a você, pertence a Jesus Cristo que o comprou. No verso 14, nós temos uma promessa de ressurreição e as esperanças de uma ressurreição para a glória devem impedir que nós, os cristãos, venhamos a desonrar os nossos corpos com luxúrias carnais. A pessoa que vive no pecado, que une o seu corpo com o de uma prostituta, torna-se uma com ela, em uma vida da carne, centralizada no pecado. Mas a pessoa que une o seu corpo ao Senhor, torna-se espiritualmente uma com Ele, em uma vida de união espiritual. A relação com a prostituta é uma vida de pecado, mas a relação com Cristo é uma vida espiritual saudável. E o conselho do apóstolo Paulo em relação à prostituição é fugir, é não tentar brincar com o pecado. Fugir hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem. Não brinque com o pecado da prostituição. Esse é o conselho do apóstolo para nós cristãos. Quando Paulo usa a figura do templo, emprega a palavra naós, o santo dos santos, o lugar santíssimo onde a glória de Deus se manifesta. Somos portadores do Espírito Santo. Isso, irmãos, deve eliminar toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. Como templos do Espírito Santo, devemos glorificar a Deus. Logo, glorificamos a Deus no nosso corpo quando o usamos em santidade e pureza. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando entregamos nossos membros como instrumentos de justiça e não como servos do pecado,
como o apóstolo escreve em Romanos capítulo 6, verso 12 a 14. Que Deus os abençoe.